Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti, Advocacia e Consultoria. E hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. Vamos lá? Pois bem, pessoal, muitas pessoas têm nos perguntado sobre quais são as principais diligências, quais são as principais preocupações, quais são realmente o que eu devo prestar atenção antes de adquirir um imóvel, antes de comprar realmente uma casa, um apartamento, uma chácara, um lote. O que eu devo prestar atenção realmente para eu ficar preocupado e fazer uma compra e venda segura? Primeiramente, são sobre dois aspectos que nós temos que analisar. Primeiro, o aspecto do vendedor, da pessoa que é o proprietário daquele imóvel. Então, analisar especificamente a vida dessa pessoa, a vida que eu digo assim, a vida civil dela, em relação às certidões de distribuições cíveis, em relação se essa pessoa está sofrendo algum processo no âmbito da justiça, se essa pessoa pode ter seus bens subtraídos em relação a uma obrigação que ela está realmente respondendo. Se essa pessoa tem um passado criminal, se ela cometeu algum crime, se ela pode ter uma subtração do seu bem devido a uma atitude criminosa. Outras questões, em relação ao direito de família, por exemplo. Se essa pessoa é casada, qual que é o regime de bens que ela é casada? Por exemplo, foi casada no regime de comunhão parcial de bens, é necessário a outorga uxória, ou seja, a autorização do marido ou da esposa dessa pessoa para vender aquele bem. Por quê? Porque no regime de bens da comunhão parcial de bens, aquele imóvel foi constituído ao longo do casamento, então pertence aos dois. Então um só não pode alienar, não pode vender aquele bem sem autorização do outro. Na comunhão universal de bens também. Agora, se essa pessoa foi casada na separação total de bens, aí não tem essa preocupação realmente. Então essa diligência tem que ser feita também, para que você consiga saber realmente se aquela pessoa que tem aquele bem não tem nenhum gravame, não tem nenhuma preocupação em relação à sua vida civil. Em relação ao imóvel em si, é importante você conhecer o histórico daquele imóvel. E como é que você vai conhecer o histórico daquele imóvel? Se dirigindo ao cartório de imóveis para buscar a certidão e a matrícula daquele imóvel. Muita gente pega até a certidão vintenária, que é a certidão de histórico de 20 anos daquele imóvel, e saber o que aconteceu desde o surgimento, desde a abertura da matrícula daquele imóvel até o presente momento. A matrícula do imóvel é o RG do imóvel, ou seja, é o que realmente é a identificação daquele imóvel no tempo. Então, desde 1973, que foi instituída a Lei de Registros Públicos, é obrigado a se criar matrículas. Então, toda matrícula tem um número e todo imóvel tem uma matrícula. Então, dentro desse imóvel, você vai verificar, foi vendido para quem, qual que é o histórico dele, foi objeto de inventário, foi objeto de partilha, como é que é a situação desse imóvel. Dentro dessa certidão, tem lá alguma averbação dizendo que o imóvel foi penhorado, por exemplo, para conseguir um financiamento no banco, foi dado em garantia esse imóvel, ou foi penhorado porque está tendo uma execução em cima do seu dono, do seu proprietário. Então você consegue saber se o imóvel está livre, está sem gravame para ser realmente vendido. Compreendendo essa situação, tanto em relação ao proprietário do imóvel, quanto em relação ao histórico do imóvel, você consegue ter uma noção dos riscos que você sofre em relação a esse negócio jurídico, que é a compra e venda. Uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas esquecem é também você certificar em relação às obrigações tributárias do imóvel. Então, certificar, por exemplo, se esse imóvel não está em dia com o IPTU em nível municipal. Você vai também buscar uma certidão, tem vários nomes, mas de quitação de tributos de IPTU, que você consegue geralmente tirar e solicitar na prefeitura municipal onde consta o imóvel. Aqui no DF, por exemplo, você consegue consultar isso no governo do Distrito Federal, porque não existe municípios no DF. E também verificar uma situação que poucas pessoas lembram de fazer isso, que é se o imóvel estiver constituído dentro de um condomínio, ou seja, você tem um imóvel que você quer adquirir, um apartamento, num condomínio vertical, que é um prédio, ou você quer constituir num outro sistema de condomínio. Verificar se o imóvel, se o antigo proprietário quitou as dívidas condominiais. Então você vai solicitar ao síndico para que verifique isso, pedir uma certidão do síndico
que tem a capacidade jurídica de praticar esse ato para ver se há realmente alguma dívida. E também, eventualmente, por exemplo, em casos de imóveis rurais, pedir a certidão de quitação do ITR. Por exemplo, o ITR é o Imposto Territorial Rural, que você paga, por exemplo, propriedades rurais. Então é importante você buscar saber isso também. Verificando todas essas diligências, tanto em relação ao proprietário quanto em relação ao imóvel, você consegue fazer uma realização de uma compra mais tranquila. É importante também você pedir o auto de vistoria do imóvel, ou seja, você ir junto com o corretor de imóveis, nesse imóvel que você quer comprar, vistoriar ele, olhar pessoalmente e pedir que o corretor conste uma vistoria daquele imóvel, para verificar quais bens existem naquele imóvel, se pertences, objetos, armários embutidos muitas vezes, para que quando você comprar aquele imóvel, conste tanto o que existe naquele imóvel quanto os problemas que existem naquele imóvel. Acontece muitas vezes chegar clientes no escritório que vão adquirir um imóvel e descobrem depois que compraram que o imóvel tem problema de infiltração, porque o imóvel é um imóvel antigo, o condomínio não fez todo o reparo que precisa pelo desgaste e começa a realmente ter infiltração na parede da casa do filho do adquirente. E aí vai tentar buscar na justiça ser indenizado pelo vendedor, mas a obrigação de ter feito a vistoria, de ter analisado, era realmente do comprador, era realmente do corretor de imóveis. Então, para você não ter dor de cabeça, é importante você ter o auxílio de profissionais, um advogado que é especialista na área, e também de corretores de imóveis devidamente registrados no CRESSE, ou seja, que é a entidade que fiscaliza os corretores de imóveis, para que todas essas preocupações, todas essas diligências sejam feitas pelo corretor, sejam feitas para te dar garantia apenas de comprar um imóvel numa circunstância favorável. Feito isso, você pode fazer o contrato de compra e venda, a escritura pública, se for mais de 30 salários mínimos, né, o valor do imóvel, a maioria dos imóveis são. Lavra a escritura pública no cartório de notas e registra a sua aquisição no cartório de registro de imóveis. Mais uma dica, tá? Não só lavre a escritura não te dá garantia. A escritura é um instrumento público pela qual você faz a transação, mas você tem que registrar isso no cartório de imóveis. Você registrando, você tem um direito real sobre o imóvel e ninguém pode te perturbar. Você é realmente proprietário. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você só fizer a escritura pública, pode ser que o atual proprietário, a pessoa que você comprou, venda para outra pessoa. E essa outra pessoa, se estiver de boa fé, vai ser a real proprietária do imóvel. Então é muito importante tomar todas essas diligências antes de adquirir e adquirir de uma maneira bem feita e fazer bons negócios. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, espero ter esclarecido e conte conosco, acompanhe o nosso canal para receber mais dicas e mais informações sobre direito imobiliário. Muito obrigado.